O silêncio que se forma em torno do caso Icaraíma é ensurdecedor. No início, o Brasil inteiro falou, comentou e se indignou com a brutalidade e o mistério que envolveram o desaparecimento e a morte dos 4 amigos naquela cidade do interior do Paraná. Mas, com o passar dos meses, o que antes era manchete foi sendo empurrado para os cantos esquecidos das notícias, como se a dor das famílias também pudesse ser empurrada para debaixo do tapete. A sensação de impunidade cresce. A cada dia que passa sem respostas, sem prisões concretas, sem condenações exemplares, parece que a mensagem que fica é clara: o tempo resolve. Só que o tempo não resolve nada, ele apenas esfria o que deveria estar pegando fogo. E é isso que muitas pessoas estão sentindo, que querem apagar o caso, deixar cair no esquecimento, colocar uma pedra em cima ou até jogar no mar do esquecimento. Por trás desse silêncio existe um medo coletivo. Agora, a gente vai falar do caso que chamou a atenção do Brasil inteiro. 66 dias desse caso que repercutiu. 4 homens que saem para cobrar uma dívida em Icaraíma e quase 2 meses depois eles são encontrados mortos, enterrados na zona rural da cidade, no noroeste do Paraná. Nós mostramos aqui quem são os 4 homens investigados formalmente pela polícia. E, gente, a gente vai trazer agora uma novidade. Você imagina o que seja? Nós já trouxemos aqui o Antônio Buscariolo, trouxemos aqui o Paulo Ricardo, o Carlos Eduardo, o Carlos Henrique e até o Rony, preso temporariamente por suspeita de saber o que pode ter acontecido. Até porque ele sabia que os homens tinham desaparecido antes mesmo da polícia pegar o boletim de ocorrência aqui no estado do Paraná. O medo de que mais uma tragédia brutal no Brasil acabe sem justiça. Os 4 rapazes, jovens, trabalhadores, com famílias e sonhos, se tornaram rostos estampados em cartazes, alvos de campanhas nas redes sociais, mas agora são tratados como números em um inquérito parado, cheio de perguntas sem respostas. As famílias vivem uma rotina de dor e frustração. Elas clamam por justiça, mas o que recebem são promessas e silêncio. Prometeram investigações rápidas, prometeram transparência, mas até agora o que se vê é a lentidão, contradições e muitas perguntas no ar. Quem matou os rapazes? Quem mandou? Quem se beneficia com esse silêncio? A cidade vive uma divisão. De um lado, quem ainda tem coragem de cobrar. Do outro, quem prefere não falar por medo ou por desilusão. A presença de nomes poderosos no entorno do caso aumenta a desconfiança da população. As pessoas se perguntam se realmente existe justiça para todos ou se há uma justiça de classe, onde alguns têm o poder de fazer desaparecer provas, testemunhas e até a verdade. A ausência de novas informações, a falta de pronunciamentos firmes das autoridades e a demora na responsabilização criam um clima de descrédito. Muitos brasileiros já viram esse filme antes. Crimes chocantes que começam com indignação nacional e terminam com esquecimento coletivo. É como se a dor tivesse prazo de validade, como se as vítimas fossem lembradas só enquanto a notícia é quente. Esquecer é perigoso. Esquecer é permitir que outros casos aconteçam. Esquecer é deixar que a impunidade vença. O caso de Icaraíma não é só uma história local, é um retrato de como muitas tragédias no Brasil são tratadas. Quando as câmeras se vão, quando as hashtags deixam de ser tendência, quando a população se cala, os culpados respiram aliviados. Não se pode deixar o caso morrer no silêncio. A pressão da sociedade, das redes, das famílias e da imprensa independente precisa continuar. Não se trata apenas de justiça pelos 4 amigos, mas de mostrar que a vida deles vale, que nenhuma influência política, econômica ou policial pode apagar um crime dessa gravidade. Por trás das paredes do poder, muita coisa pode estar sendo negociada, abafada ou simplesmente ignorada. E se ninguém continuar falando, cobrando e mostrando que o povo não esqueceu, tudo será enterrado com o tempo. O Brasil não pode aceitar mais um caso sem justiça. O povo de Icaraíma merece respostas. As famílias merecem a verdade. E os culpados merecem punição exemplar. Calar agora é permitir que a impunidade vença. E cada vez que a impunidade vence, a esperança de um país mais justo morre um pouco mais. Enquanto houver voz, enquanto houver coragem de falar, o caso Icaraíma não será esquecido. Justiça não é favor, é direito, e ela precisa chegar, custe o que custar.
trazer de informação. Antônio Buscariolo teve um primeiro casamento. Nesse primeiro casamento nasce o primeiro filho dele. O primeiro filho se chama Carlos Henrique Buscariolo, que anos depois se tornaria o Mamute. Aí Antônio Buscariolo tem um outro casamento. Nesse outro casamento, ele teve esse cara aí, ó, o Paulo Ricardo Buscariolo. Mas enquanto ele estava lá atrás com a companheira, que teve o Carlos Henrique, o Mamute, ela engravidou. Ela engravidou de novo. E aí, aqui nós temos os três, ó. O Antônio Buscariolo, o Paulo Ricardo Buscariolo e o Carlos Henrique Buscariolo. O Carlos Henrique é o Mamute. O Antônio casado num primeiro casamento, tem o Carlos Henrique. Lá no outro casamento ele tem o Paulo Ricardo. Mas tá faltando aqui, né? Tá faltando fechar essa lacuna. Que é de quem? É do Carlos Eduardo Buscariolo, irmão do Carlos Henrique Buscariolo. Tem o sobrenome do Antônio. Mas e aí? Filho do Antônio ou não é filho do Antônio? E aí? Gente, nós descobrimos hoje à tarde que Carlos Eduardo Buscariolo não é filho biológico, do Antônio Buscariolo. A primeira mulher do Antônio engravida uma segunda vez. E no que ela engravida uma segunda vez, o filho não é do Antônio. E aí o que acontece? Coloca o sobrenome dele. Carlos Eduardo não era para ter o sobrenome. Seria não dá nem para falar, não vou falar aqui a palavra que me veio na cabeça, mas enfim, não é filho biológico de Antônio Buscariolo. E alguém procurou a nossa equipe hoje falando que a gente estava dando a informação errada. Não, mas o Carlos Eduardo não é filho. Mas como que não é filho? Se o mesmo advogado atende os quatro, o advogado fala pra gente, sim, é filho do Antônio, todo mundo foi criado junto ali. Aí a gente descobre que Buscariolo foi colocado no nome do Carlos Eduardo. E o Antônio criou como filho dele. Então não teria o sangue do Antônio correndo nas veias, mas, ao que tudo indica, ao que se parece, não corria o sangue nas veias. Mas aquela educação que ele recebeu dentro de uma família que é temida em Icaraíma, envolvida com crime organizado, essa veia ele pegou firme. Essa veia ele pegou. Tanto pegou que é ele que assina a nota promissória, assumindo a dívida. É ele que assina lá, ó, nós vamos te pagar aqui, ó, durante um ano, né, um pouco menos, 10 meses, R$ 25.500 para dizer que os 255 mil a gente vai te devolver.